Que bela entrevista, né, da Laura, que louvor que foi feito pela Rafaela Bernardes, uma menina muito especial, que eu sou fã, e uma entrevista super legal, que eu tenho certeza que você vai gostar. E uma entrevista agora de suma importância para todas as pessoas aqui de Piraju, a doutora Cláudia Borella, que estará falando tudo o que acontece no Conselho Tutelar. Olha só, confira essa entrevista. Olá, amigos da TV Instância. Hoje nós estamos recebendo aqui, eu já queria agradecer a doutora Cláudia Borella, que vai falar sobre tudo o que acontece no Conselho Tutelar. Porque muitas pessoas às vezes só conhecem o Conselho Tutelar através das mães, né? Mas Cláudia, hoje nós queremos saber de você, como é que funciona, o que acontece, o que você está fazendo, os projetos que você tem para o Conselho Tutelar. Eu estou falando aqui em nome de um colegiado, né? Somos 5 pessoas. Eu vim mesmo falar um pouquinho, Vino, sobre o Conselho Tutelar, que faz pouquinho tempo que a gente está trabalhando, aí 2 meses, né? Quase 2 meses. Então eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a participação do novo colegiado, né? Que somos formados por 5 mulheres, hoje atualmente são 5 mulheres. E então a gente veio aqui falar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre qual é o papel do conselheiro tutelar, né? E que a sociedade possa, na verdade, quando chamar o conselho, saber os motivos pelos quais ele tem que chamar, tá? E as mães, Cláudia, como elas chegam até o Conselho Tutelar? Porque a gente conhece o lado das mães, né? E agora de vocês, porque geralmente elas vêm reclamando, a gente está até comentando, né? E você, hoje eu vou explicar o nosso lado, como é que funciona, como é que a gente vai na casa das pessoas, como é que a gente entra, como é que a gente sabe se as pessoas as crianças estão sendo maltratadas ou não. Quando você chega, como que você identifica o problema quando você chega na casa do menor? A maioria dos casos, Vino, ele vem por denúncia, tá? O Conselho Tutelar, ele trabalha em cima de denúncias anônimas. São muito bem-vindas essas denúncias. Às vezes ela vem pelo próprio conselho, no telefone fixo, às vezes ele vem pelo celular nosso e às vezes ele vem pelo Disque 100, que é uma linha direta também, que é ligada direta com o judiciário, e aí a gente vai apurar os fatos. Mas eu queria aproveitar também para falar um pouquinho do poder familiar. É muito importante a gente estar esclarecendo para esses pais, essas mães, para todas as pessoas que têm interesse em preservar a vida de uma criança ou de um adolescente. O poder familiar é aquele inerente ao pai e à mãe. Ele é irrenunciável, quer dizer, não posso desistir desse poder. Eu não quero mais ter o poder, não existe isso, tá? Ele é irrenunciável. Só que do jeito que o pai tem o poder familiar, isso é cobrado do pai, algumas coisas, ele tem o dever de zelar pela integridade física, emocional, financeira, espiritual. Então ele é aquele que vai cuidar, como a própria palavra diz, zelar pelo filho. E isso hoje, os pais, pelo sistema, ele está delegando essa função, muitas vezes, para o Estado, para a escola, para uma igreja, menos ele. Ele está querendo se livrar dessa responsabilidade. Então, é onde acontece desencadeia todo o problema que cai lá no conselho. Muitas vezes, o abandono intelectual, esse abandono intelectual, ele é muito denunciado. Criança fora da escola, matricula, o pai tem aquela visão, matricula meu filho porque senão o conselho vai cobrar. Eu vou matricular porque eu estou livre o dia inteiro, a escola vai cuidar. Mas o pai esquece que ele tem que incutir na cabeça daquela criança a necessidade do estudo. Ele não faz mais isso. Hoje ele usa isso é um meio, é um babá para ele, né? Então eu jogo lá na escola, deixo, a responsabilidade é do diretor, é do professor, do conselho tutelar, e se fizerem mal para o meu filho, eu vou cobrar justiça. Então hoje está tudo invertido, posições invertidas, né? Antigamente, a gente foi um pouquinho lá atrás, a gente não via essas situações. Nós 3 devemos ter passado, o professor chegava na sala de aula, nós levantávamos para ele entrar, né? Nós aplaudíamos, cantávamos o hino nacional com reverência, né? Isso não existe mais. Não existe mais essa postura da criança, do adolescente, ser educado para isso. Se ele não respeita o pai e a mãe, quem dirá uma bandeira nacional, quem dirá um país, né? Então é onde desencadeia a evasão escolar, várias denúncias no conselho, crianças vistas
na rua, aqui em Piraju, muito ali na Bomba. Ali eles usam aquele lugar como desculpa para nadar, mas na verdade ali se trafica, ali se faz uso de entorpecentes, prostituição. Então, são várias questões. O abandono material, muitas vezes, a mãe não trabalha, se justifica porque não tem capacitação, recebe uma Bolsa Família e deixa as crianças na rua. Então, aquelas crianças, elas estão suscetíveis a qualquer intempérie, qualquer desgraça que possa vir a acontecer, né? Então, também é o abandono material. O abandono afetivo, principalmente com adolescentes, né? Hoje a gente sabe que o meio de comunicação, as redes sociais, a internet, a televisão, ela atrai o nosso adolescente hoje para o mundo. E o mundo tem a oferecer a prostituição, principalmente para as meninas. É uma forma dela levar dinheiro para casa. Então, muitos pais fazem vistas grossas em relação a isso. Então, o conselho, a visão do conselho, qual que é? Não é punir as crianças. Não é punir. A gente pede que essas denúncias cheguem até a gente, porque através da denúncia nós vamos fazer um estudo, uma análise, um acompanhamento sistemático daquela família. Vamos na escola, posto de saúde, ação social, vamos ver quem está acompanhando aquela família, porque nós trabalhamos em rede. O conselho não trabalha sozinho, trabalha com ação social, o CREAS. O CREAS é o órgão que trata da família onde já houve rompimento de vínculo. Então eles nos ajudam muito quando é uma criança abrigada, uma criança recolhida para a Fundação Casa, uma criança internada, um adolescente. Então nós trabalhamos em rede. Então quando a gente visita essa família, nós vamos detectar onde é que está a agressão. Tá? Essa é aquele a longo prazo. Agora tem as denúncias que chegam, abuso de criança, abuso sexual, agressão física. Então daí nós vamos até o local, se a gente constata que houve mesmo aquela agressão, aí nós mandamos para o hospital, fazemos o exame de corpo de delito e aquela criança a prioridade é entregar para a família, não sair do círculo da família. Entendeu? Não é abrigar. O objetivo do conselho tutelar não é abrigar a criança. Abrigo não é lugar de criança. Abrigo é um lugar terrível. Então a gente tem que impedir de todas as maneiras que aquela criança chegue no abrigo. Então a gente tenta um tio, uma avó, uma prima. A gente vai esgotando todo o círculo familiar até chegar numa pessoa que pode cuidar daquela criança por um tempo, até aquela família se restabelecer, fazer um tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. A gente vai trabalhar a família daí. Então é dessa forma que a gente trabalha ali no conselho. E tem muita resistência, sim, Cláudia, quando você constata, né, que tem alguma coisa errada. A mãe não quer entregar o filho, acha que o conselho está errado, porque ela é mãe, ela tem que cuidar, o pai tem que cuidar. Mas na verdade, o que a gente estava conversando lá, é assim, os pais fazem assim. Bom, já que eu tenho que trabalhar, a sociedade cuida, certo? A sociedade tem que cuidar, a escola cuida do meu filho, a igreja cuida do lado espiritual deles, né? Então eu queria saber de você se há resistência, se eles acham que eles sempre estão certos, né? Há muita resistência, viu? Muita resistência. A nossa maior dificuldade é lidar com os próprios pais. Como você mesmo disse, eles inverteram. Então a culpa do filho dele tá daquele jeito, o filho ser desobediente, o filho estar envolvido com entorpecente, o filho estar recolhido numa Fundação Casa, a culpa é do Estado, é a escola que não cuidou, é o conselho tutelar que foi chamado e não foi, mas na verdade são desculpas que ele arruma para se eximir da responsabilidade dele. Então, a gente já encontramos sim nesses 2 meses vários atendimentos, várias denúncias, resistências de pais, sim, onde eram crianças, bebês, 2, 3 aninhos, espancados, e sempre que a gente vai numa denúncia, a gente vai acompanhado pela Polícia Militar. É um protocolo da gente, né? A gente faz esse protocolo junto com a Polícia Militar. Eles nos acompanham porque lá nós somos agredidos, ameaçados. Então, se nós não estivermos com o poder de polícia junto, com certeza nós vamos sofrer agressões. Né? Às vezes sofre um esbarrão aqui, outro ali, mas a integridade física da gente sim está sempre em risco. Então é porque a gente tem que arrancar aquela criança daquele lugar. Não podemos deixar a criança em situação de risco, né? Até que aquela situação seja resolvida. Então a resistência desses pais é muito grande.
vou até explicar, dar um exemplo, no carnaval, o carnaval de rua foi terrível pra gente, porque nós somos 5 conselheiras, acho que a prefeitura tinha 25 seguranças na praça, fora o Comem, fora um monte de órgão, estava todo mundo trabalhando para que aquilo lá acontecesse. Só que vou falar um termo aqui, era enxugar gelo, porque a gente não dava conta. Então, ia atender como alcoólico no hospital, ia atender criança caída na rua com bebida. Criança que eu falo, gente, é 9, 10 anos. É um absurdo a gente, mãe que sofre, ver uma criança caída com como alcoólico e você devolver essa criança para a família, você descobrir onde mora, porque também a criança está ali sozinha, desacompanhada, porque daí sobe todo mundo. Você vai devolver e a mãe fala, eu sabia onde estava e eu deixei ele estar lá. Então, quer dizer, a gente fica assim, meu Deus, tudo bem, a mãe será responsabilizada perante o Ministério Público, mas vocês estão entendendo onde é que está o problema? A criança, ela é vítima, ela é vitimizada pela família. A mãe que deveria estar lá zelando, cuidando, a mãe estava também alcoolizada naquele lugar que ela estava e nos culpou de levar o filho embora. Então a gente não leva nunca um abraço, muito obrigada. Então o conselho é assim, o que você está cuidando da minha vida? Vai cuidar da sua vida. Mas o conselho, ele existe para isso, né? Para cuidar daquela criança que está abandonada pelos pais. Cláudia, eu sei que do jeito que você conversar, você falar, você é uma pessoa bem sensível, né? Bastante. E quando você chega numa casa assim, que você vê aquela criança que está olhando para você, que está pedindo, pelo amor de Deus, me salva. O que você sente? Ela se sente agradecida quando você a leva para o conselho, numa casa de abrigo, falou, puxa vida, me salvaram. Vina. Você percebe no olhar, com certeza, da criança que ela está precisando de ajuda. A gente percebe sim esse pedido de socorro, mas não é com essa... a gente não é recebido desta forma pela criança. Por pior que esteja, ali na casa dela, ela sofrendo abuso, ela apanhando, ela passando fome, ela abandonada, ainda ali para ela é o melhor lugar. Porque muitas vezes é tudo que ela conhece aquilo lá. E a mãe, o pai, o responsável sempre fala, cuidado com o conselho tutelar, vou tirar você de mim e levar você para um abrigo. Então, a interpretação que essa criança tem é terrível sobre isso. Eles não entendem que a gente vai lá socorrê-los por um tempo e depois devolvê-los para a família. Eles não entendem, eles entendem que nós estamos prendendo eles, levando eles presos, porque eles falam, muitas vezes quando a gente vai resgatar crianças em situações de risco, eles falam, eu não quero ir preso, eu não quero ir preso. É o primeiro sentimento que ele tem, porque aquilo foi incutido na mente dele. E depois, com o tempo, a criança recolhida, vamos tratar da família, aquela criança vai visitar, ela está com outro semblante, ela te abraça, ela te beija, no fundo ela está te agradecendo, mas isso leva um tempo, porque na cabeça dela o melhor lugar sempre vai ser do lado da mãe agressora ou do pai agressor. Certo, Paulo, eu quero te agradecer, sei que você é uma pessoa muito ocupada assim, e de ter tido essa paciência com a gente, de ter vindo aqui, sabendo que você está numa correria total, né? Quero te agradecer por a sua presença. Que você falasse também das outras meninas, mas você falou para elas, das 4 também que te ajudam, né? Fazem parte desse, te dão um apoio, né? Para você poder superar todas as coisas que acontecem no Conselho Tutelar. E o seu esclarecimento para a população, que hoje tenho certeza que muitos conheceram o lado do Conselho Tutelar. Eu agradeço, Vino, por essa oportunidade que o Conselho está tendo hoje. Gostaríamos de ter muito mais oportunidades, até mais com o colegiado, que um dia vai estar todas aqui. Mas é assim, eu quero agradecer a Rose, a Camila, a Marisa e a Elaine, que sem elas nada seria possível. A gente não conseguiria trabalhar uma ou duas. Nós somos um colegiado, nós começamos unidas, pretendemos terminar unidas, porque o trabalho unido, ele vai surtir efeito. Não há concorrentes, não há disputas, ali nós estamos em prol da família pirajuense, né? E eu queria falar para a sociedade que tenha bons olhos com o Conselho. Se você não conhece o trabalho do Conselho Tutelar, passa lá na sede, passe a conhecer. E nós somos aliados, sempre na minha campanha eu dizia, nós somos aliados da sociedade, seremos sempre aliados da sociedade. Nós não estamos contra
os pais costumam dizer, né, Vino? É que o conselho tutelar, vou te chamar o conselho tutelar, né? Não, quando se chama o conselho tutelar, o pai e a mãe se esquece, ou o responsável, que está chamando o conselho tutelar para si próprio. Porque a responsabilidade de zelar daquela criança, daquele adolescente, antes do conselho, é dele. Então a responsabilidade vai ser dele. E se ele se omitir, existe um crime que chama-se abandono de incapaz. É comunicado ao Ministério Público, o Ministério Público toma as providências necessárias. Então o trabalho do conselho tutelar é muito sério, é muito importante, é idôneo. Dizer que nós nunca vamos errar? Não posso dizer, somos seres humanos, suscetíveis a um monte de coisa. Se erraremos, não sei, nós vamos fazer de tudo para não errar, né? Então nós contamos com a colaboração da sociedade, agradecemos mais uma vez por ter nos colocado lá, porque foi a própria sociedade que nos deu essa oportunidade, né? E conte com a gente, o trabalho nosso vai ser sempre transparente, nós temos um canal, uma página no Facebook, que vocês podem procurar Conselho Tutelar de Piraju. Ali é uma página informativa, não é uma página para denúncia, não é uma página para bate-papo, não é uma página para comentários. São informativos. O que é o Conselho, quais atribuições, atividades que nós temos, o que nós estamos participando, é um esclarecimento, é um agradecimento à sociedade, que nós devemos isso à sociedade. Nos colocou lá, então vocês vão conhecer o que nós estamos fazendo. Tá bom? Então eu agradeço a todos pelo convite e espero voltar aqui em breve. Obrigado pela entrevista e daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos, mais novidades aqui na TV Instância. Programa Gospel. Até.